em Lucas 24, 45, amém? Lucas 24, 45. Quantos acharam? Lucas 24, 45. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra, falando a respeito de Jesus. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Amém? Todos escutaram? Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Adriano, Jesus ficou 3 anos e meio. Ah, o senhor não adora, né? Gravei, viu? Jesus ficou 3 anos e meio com os discípulos. Eles presenciaram milagres, eles presenciaram ensinamentos maravilhosos, eles aprenderam diretamente da fonte. Os discípulos, Janaína, eles aprenderam diretamente com Jesus. Um dia com Jesus equivale a 10 anos com o melhor professor do mundo. Mesmo assim, depois de 3 anos e meio, após Jesus ter ressuscitado, em Lucas 24, 45, diz assim: então Jesus lhes abriu o entendimento para que compreendessem. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós precisamos pedir ao Senhor, através do Espírito Santo, que abra o nosso entendimento, porque se o Senhor não abrir o nosso entendimento, nós não vamos compreender as coisas de Deus. Antes de você ler a palavra, antes de nós estudarmos a palavra, nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, abre o meu entendimento para que eu possa compreender a tua palavra. Por isso hoje muitas pessoas praticam heresias, por isso hoje homens pensam que são donos da razão, pensam que porque você pode ler a Bíblia 50 vezes, se o Espírito Santo não abrir o nosso entendimento, nós não vamos compreender. A Bíblia não pode ser compreendida com o intelecto humano, a Bíblia não pode ser compreendida por inteligência humana. É por isso que, a respeito da palavra de Deus, ela diz assim, ó: aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá sem distinção, peça porém sem duvidar. A Bíblia diz que aquele que a sabedoria, ela clama. Conhecimento é uma coisa, diga assim: conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Tem muitas pessoas que ele decorou a Bíblia todinha, de frente para trás, de trás para frente. Ele tem muito conhecimento, ele leu livros auxiliares, ele leu muita coisa, Adriano, mas ele não tem a sabedoria, porque o conhecimento o homem adquire, mas a sabedoria, ela vem de Deus. Quem entendeu? A sabedoria, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então não adianta nós tentarmos entender a Bíblia sem que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para que não segue de gente diga, tá? Não, tá bom. Para que nós venhamos a compreender. Amém? Vocês sabiam que eu, há alguns anos atrás, eu estava dentro da igreja, frequentando a igreja, mas eu tinha dúvida a respeito de se Jesus era realmente o Filho de Deus. Eu sabia que Deus fez tudo, eu tinha noção, a certeza que Deus criou todas as coisas, mas dentro de mim, eu não falava para ninguém, mas eu tinha essa dúvida. E então eu comecei a falar com Deus, eu falei: Senhor, eu li essa passagem, eu falei: Senhor, abre o meu entendimento. E um belo dia de madrugada, eu dormindo, eu acordei, perdi o sono. Às vezes Deus tira o nosso sono para conversar conosco, e eu perdi o sono e eu comecei a pensar, irmãos, foi uma intervenção sobrenatural. Naquela madrugada, eu não me lembro o dia, mas eu me lembro com certeza, naquela madrugada, o Espírito Santo abriu o meu entendimento, e eu então entendi que Jesus é o Filho de Deus. Eu então entendi que Jesus, ele é o elo de ligação, como diz Timóteo 2,5, só há um mediador entre os homens e Deus, a saber, Jesus Cristo. Eu fui aberto o meu entendimento e eu então compreendi.
Você necessita pedir ao Espírito Santo. O pastor não abre o entendimento de ninguém, o melhor teólogo não abre. E outra coisa, a respeito na Bíblia, tem um montão aí que diz que é sabichão. A Bíblia, o homem mais sábio do mundo vai morrer aprendendo sem saber nada. A Bíblia nós nunca vamos aprender. Se nós tentarmos entender a Deus, nós ficamos maluco. Sabe onde está a resposta daquilo que a gente não consegue entender? Abra sua Bíblia em Deuteronômio 29. Deuteronômio 29. Deuteronômio 29. Tudo aquilo que você não compreender na Bíblia, tudo aquilo que você não compreender na Bíblia, a resposta está aqui. Deuteronômio 29, 29. Quem achou? Amém. Diz assim: as coisas, vamos todos juntos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras da lei. Amém? Então as coisas encobertas, as coisas que são que nós não temos conhecimento, Túlio, elas pertencem ao Senhor nosso Deus. Deus só permitiu que nós tivéssemos conhecimento daquilo que é necessário para nós. Amém? Tem muita gente hoje, Gerson, que quer tá inventando um montão de história. Por quê? Porque ele não tem a humildade de falar, eu não sei, isso aí só quem sabe é Deus. Vocês entenderam? Então hoje, quem quer seu entendimento aberto hoje, diga glória a Jesus. Peça a Deus. Toda vez que você florar, que você tiver alguma dúvida, fale com o Senhor. Senhor Jesus, abra o meu entendimento para que eu possa compreender as tuas escrituras. Tem pessoas que estão dentro da igreja e ainda não entenderam como é que elas vieram para cá. Elas acham que foi decisão. Não, existe o Espírito Santo. Nós já fizemos um estudo aqui sobre o Espírito Santo e vou fazer de novo. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. Que é isso, pastor? Uma pessoa. Jesus falou assim, ó: é necessário que eu vá, porque quando eu for, virá o Consolador, e ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito. E ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é uma pessoa. Quem entendeu, diga amém. Então, nós precisamos pedir ao Senhor. Sabe por que você tomou na igreja? Por causa do Espírito Santo de Deus. Sabe por que você veio hoje aqui nesse frio? Sabe para quê? Porque o Espírito Santo trouxe você. Ele convidou todos os membros da igreja para estarem aqui, todos. O Espírito Santo, ele vai um por um, mas somente quem dá lugar a ele é que consegue estar na casa do Senhor. Amém? Nós hoje vamos falar sobre a pessoa bendita de Jesus. Abra sua Bíblia no começo, livro de Gênesis, amém? Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, capítulo 15, versículo 15. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Leia aí para mim, por favor, o que está escrito? Porém, inimizade entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? A primeira menção subliminar da pessoa de Jesus está aqui. Gênesis 3,15. Quando aconteceu isso? Quando Adão pecou. Adão e Eva pecou. Adão botou a culpa na Eva, mas quem pecou foi Adão, porque Deus não fez trato com Eva. Deus fez trato com Adão. Deus não falou nada com Eva. Tanto é que Eva pecou, Deus não se manifestou. Quando Adão pecou, foi que Deus falou: Adão, onde tu estás? Ah, Senhor, a gente, como tem a mania, não, a mulher que tu me deste, a primeira murmuração foi de Adão. A mulher que tu me deu aí, ó, a mulher doida que tu me deu aí. A mulher doida reclamou de Deus, primeira murmuração contra Deus. Aí, quando Satanás pensou assim: a criação dele, a obra da criação, eu derrotei, eu fiz pecar, ele fez tudo, mas a coroa da criação foi o homem, e o homem agora eu fiz ele pecar. Quando Satanás pensou que ele tinha ferido a Deus, Deus falou: olha, Satanás, está vendo essa mulher aí, ó? Gênesis 3,15, está vendo essa mulher aí, ó? Está vendo essa mulher que fez pecar? Por isso Satanás odeia tanta mulher. Está vendo essa mulher aí? Dessa mulher aí vai nascer um
que vai esmagar a tua cabeça. Dessa mulher aí vai nascer tu vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Esse esmagar a cabeça quer dizer destituir você do seu poder. Nós vamos mostrar isso lá na frente. Então a primeira menção a respeito de Jesus está aqui. Deus falando para Satanás que nasceria da mulher, que esmagaria a cabeça dele, ele ia ferir o calcanhar. Ou seja, quando Jesus foi morto na cruz, feriu o calcanhar, mas aquele mesmo calcanhar Jesus ressuscitou e esmagou a cabeça dele. Agora eu pergunto para os irmãos, Jesus foi mencionado aqui, Gênesis 3,15, certo? Mas antes disso, Jesus estava onde? Jesus já estava com Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós podemos ver isso na criação. Quando Deus foi fazer o homem, Deus falou: olha, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Façamos. 3 pessoas ali. No plural, quando está escrito, estava dizendo na pluralidade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora, aonde foi que surgiu a ideia de Jesus vir a este mundo? Deus, irmãos, ele já sabia que o homem ia cair. Deus, através da sua onisciência, ele já sabia. Abra sobre Apocalipse 3:8. Amém? Deus, através da sua onisciência, Deus já sabia que Adão ia cair. Deus não criou robôs, mas Deus, ele tem um atributo que é só dele, que é a onisciência. Deus vê 31 de dezembro. Deus vê daqui a 15 anos na frente. O que está escrito aí em Apocalipse 13:8? Quem encontrou? 13:8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Está vendo aí? O livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de o mundo ser criado, Deus já havia criado o plano da salvação. Jesus já estava designado para vir a este mundo cumprir o plano de salvação. Qual é o plano de salvação de Deus? Não vou mandar vocês ver para resumir. João 3,16. Esse plano foi dito pelo próprio Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o plano de salvação de Deus, o plano de redenção de Deus foi criado, elaborado na eternidade. Por quê? Por causa do atributo da onisciência de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Pedro 1:20. 1 Pedro 1:20. 1 Pedro 1:20. Falando ainda a respeito da onde surgiu. Jesus sempre existiu. Estou mostrando para você que Jesus sempre existiu como Deus, mas na forma de um plano de salvação. Ele foi criado na eternidade. Todos acharam? Diz assim: o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Por amor de vós. Deus sabia que o homem ia cair, Jesus. Deus sabia que o homem ia pecar. Por isso Deus elaborou o plano da salvação, que foi trazer e enviar Jesus a este mundo. Amém? Os irmãos entenderam até aqui? Gênesis 3,15, a primeira menção a respeito, mesmo subliminar, da pessoa de Jesus. Mas Jesus, ele não apareceu do nada. Jesus, ele é Deus e ele fazia parte do plano da salvação. Quando Deus, através da sua onisciência, não foi assim não, irmãos. Os homens pecaram, Deus não sabia o que ia fazer. Vamos criar, não. Deus, através da sua onisciência, Deus já sabia que o homem ia pecar. Então Deus olhou junto com o seu governo celestial: olha, aquela raça ruim lá vai pecar, eu irei criá-los, vou botar eles no jardim do Éden para eles procriarem, mas eles vão pecar, e eu vou precisar mandar alguém lá, porque eles vão ter que ter um plano de salvação. Parece que eu vejo Jesus falando assim: deixa eu ir. Deus podia pegar um anjo,
Deus podia ter nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. até o 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando-nos nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Então Deus, ele criou o plano da salvação na eternidade. Porque Deus, hoje eu preguei, quero que os irmãos orem, e eu pedi o Miguel para ir lá filmar o Glória. Nós estamos pregando lá na Concremate, Concrejato, aliás, né, Miguel? Concrejato. Começamos hoje a pregar ali, os funcionários pediram. Nós pregamos lá ano passado, cerca de 100, 120 funcionários. A obra começou de novo, agora vai ter mais funcionários, e hoje os funcionários pediram para eu ali pregar. E é uma honra estar pregando ali, pessoas, engenheiros, tudo ali parado ouvindo, e no final todos eles vieram: pastor, eu gostei, puxa, que bênção, com um responsável, falou assim: como o senhor vai voltar aqui? Eu falei: só vocês me chamarem. Não, eu vou providenciar, o senhor está voltando mais aqui. Eu estava no ano passado, na outra obra, eu já pregava aqui toda vez por semana. Não, logo depois me ligou: pastor, toda quarta-feira pode marcar? O senhor está pregando aqui? Eu falei: tá bom, está marcado. Então estamos pregando ali, irmãos, para ímpios. São 100, 120 funcionários de uma obra, todos ímpios. E ali nós estamos pregando. Para mim é uma honra poder pregar essa palavra, amém? E o objetivo da nossa mensagem é o Senhor Jesus. Os irmãos entenderam a respeito de Jesus? A primeira menção do Senhor Jesus, Gênesis 3,15, subliminar. E nós entendemos agora que o plano da salvação foi feito na eternidade. Agora, antes do nascimento de Jesus, houveram anúncios, houveram profecias a respeito da sua vida, sim ou não? Nós vamos ver agora algumas profecias que foram ditas 1000 anos antes, 500 anos antes, a respeito de Jesus. Abra aí no livro de Salmos 22. Salmo 22. Nós vamos ver algumas das profecias a respeito do Senhor Jesus. Salmo 22. Quantos acharam? Amém. Versículo 1. Diz o que? Fala aí para mim, alguém ler. Deixa que eu leio para vocês ouvirem. Aqui fala a respeito do que Jesus disse na cruz. Aqui o salmista Davi, aproximadamente 1000 anos antes, Davi, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele usou as palavras que Jesus falaria na cruz do Calvário, amém? Apocalipse, Salmos 22, 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Foi o que Jesus falou na cruz. Entendeu? As palavras que Jesus falou na cruz, Eloí, Eloí, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Foram profetizadas 1000 anos antes por Davi. 1000 anos antes, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, falou as palavras que o Messias falaria. E o interessante, irmãos, é que todos em Israel, Adriana, eles sabiam que essas palavras teriam que ser ditas. Sabe o que me dá muito medo, irmãos? É que todas as profecias a respeito de Jesus, elas foram se cumprindo na frente do povo, e quase que 100% do povo não creu em Jesus. Nós vamos ver as profecias aqui, elas foram feitas 1000 anos antes, 500 anos antes, 700 anos antes. Todas as profecias se cumpriram na cara do povo judeu. E outra, eles não foram pegos de surpresa. Quando Deus falou para a mulher: olha, de ti, dessa aí nascerá um que te esmagará a cabeça, todas as mulheres hebreias começaram a ter prazer em ser grávidas. Por quê? Porque esperavam ter o Messias. Todas as mulheres pertencentes ao povo hebreu,
Elas desejavam de toda a sua alma terem filhos. Por quê? Porque elas queriam ser a mãe do Messias. Quando uma mulher no povo hebreu não tinha filho, ela se sentia completamente derrotada. Por quê? Porque ela pensava: eu não vou poder ser a mãe do Messias. Todas as mulheres, elas ansiavam pela gravidez para poder ser a mãe do Messias. O Messias nasceu, eles pensaram que era Abraão, eles pensaram que era... Depois a gente vai entrar nesse assunto, mas o que eu fico impressionado é que as profecias a respeito de Jesus se cumpriram na frente do povo. E eles não viram. E hoje, profecias estão se cumprindo nas nossas barbas. E o povo só está falando de riqueza e prosperidade. Nós vemos aí, o território está sendo preparado para o anticristo. O mundo dividido em blocos, o euro e os outros tipos de moeda. Nós vemos aí os ditadores caindo um após o outro. Quando o anticristo vier, o mundo tem que estar democraticamente paralelo. Os ditadores estão todos caindo. Nós vemos aí tsunami, terremoto, tudo tem se cumprido. Tudo que Jesus falou que antecederia a sua vida tem se cumprido. Nós temos visto na televisão, mas infelizmente o povo está desapercebido. Nós vemos hoje nas igrejas, os líderes só têm pregado o triunfalismo, só têm pregado bênção, vem que tem, é carro zero, é casa nova. Sabe qual é a mensagem do Evangelho? Sabe qual era o trunfo dos discípulos? Sabe qual era a honra dos discípulos? Parecerem com Cristo. É por isso que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, porque cristão quer dizer pequeno Cristo. Eles pareciam com Cristo. O apóstolo Paulo bradou: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Hoje ninguém toca no assunto de nós imitarmos a Cristo. Hoje ninguém fala sobre o assunto de que nós temos que mudar o nosso caráter. Aqui a gente fala, graças a Deus. Hoje ninguém tem falado sobre vinde como estás, mas não é para ficar do jeito que chegou. Hoje pode estar ganhando bênção ou estar no pecado. Ninguém fala mais de adultério, ninguém fala mais de pecado, ninguém fala mais de trambicagem, ninguém fala mais de 7-1. Hoje nas igrejas o negócio é vem que tem, vem que é carro zero, casa nova, emprego bom, empresa, triunfalismo. Mas essa não é a mensagem da cruz, não. Jesus não chamou ninguém para ser rico, Jesus não chamou ninguém para dar riqueza para ele. Tem crente que vai andar de ônibus a vida inteira. Tem crente que vai pagar aluguel a vida inteira, mas vai morar no céu. Nós não podemos. Que Deus me conserve desse jeito, de mostrar o que é a essência do Evangelho. É só profecia. Eu estava vendo na internet ontem um charlatão aí, ele trazia revelações, Gerson. A igreja lotada, o 7 chegava, a igreja lotada, e ele falava assim: olha, você levanta, o sobrenome seu é tal, tal, tal. Aleluia! O seu primeiro nome é tal. Aí quem fez, muito interessante, botava do lado assim. O cara tinha um Orkut ou Facebook. O 7 descobriu, começou a estudar, marcou a cara, foi lá. Tudo que ele falava estava no Facebook da pessoa ou no Orkut, e conforme ele ia falando, ia aparecer no Facebook todos os dados da cidade onde nascia. Ele falava o sobrenome, falava o perfil. Olha, você é muito tímido, você é muito aquilo. E o povo, meu irmão, da tristeza. Aleluia! Fala Deus! Fala Deus! Uma cambada de idiota, meu irmão. Qual o objetivo de eu falar o teu nome? Qual o objetivo de eu falar a tua data de nascimento? Qual o objetivo de eu falar? Qual o objetivo? Qual o objetivo dessas visões que a gente está tendo aí? Qual o objetivo dessas revelations que está tendo aí? Qual o objetivo? Tudo sem objetivo, mas o povo está correndo atrás, e com isso o Evangelho, as profecias a respeito da vinda de Jesus estão se cumprindo. A igreja está distraída. Salmos, vamos ver versículo 28. Ainda falando a respeito de Jesus, no mesmo salmo 22, versículo 28, diz assim: porque o domínio é do Senhor e Ele reina sobre as nações. Essa profecia foi citada 1000 anos. O que Jesus falaria na cruz foi falado 1000 anos antes. Abra sua Bíblia agora no Salmo 24. Eu vou ler para adiantar. Diz assim, ó: do Senhor é a terra
e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e formou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, olha quem vai morar no céu, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem julga enganosamente. Este receberá do Senhor uma bênção, e a daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas. Entrará o Rei da Glória. Fala a respeito do triunfo de Jesus. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da batalha. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, a entrada do Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, este é o Rei da Glória. Aqui fala sobre a ascensão de Cristo e a sua entrada no céu. Vamos no versículo 2, diz assim, falando a respeito da onde Jesus nasceria. Olha só, essa profecia, ela foi feita 500 anos antes. 500 anos antes de Jesus nascer, foi profetizado a respeito dele. Miqueias 5,2 diz assim: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quem entendeu? Vocês vamos ler comigo de novo. Mas tu, Belém Efrata, é a cidade de Belém da onde Jesus veio, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, ou seja, desde os tempos antigos, porque todas as mulheres aguardavam ser mãe do Messias, desde os dias da eternidade. Fala a respeito da promessa da eternidade que foi feita. Os irmãos estão entendendo? Promessas feitas a respeito do Senhor Jesus. Abra agora Miqueias. Abra sua Bíblia agora em Isaías 9. Nós estamos vendo aqui profecias a respeito do Senhor Jesus. Profecias que foram feitas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Isaías 9. Quantos acharam? Amém. Versículo 6. Diz assim, falando a respeito do seu nascimento e dos seus atributos. Olha o que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos, essa profecia falando a respeito do nascimento do nome de Jesus 700 anos antes dele nascer. Vamos ler mais uma vez. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Aqui, 700 anos antes dele nascer, já estavam falando a respeito do seu nome. Abra Isaías 53. O bonitão de olhos verdes, aquele saradão. A Bíblia diz como é que Jesus era. Sabia disso? A Bíblia diz como é que Jesus era. A Bíblia já dizia o nome dele, como é que ele seria. Amém? Quem abriu? Quem encontrou? Diz assim, olha como é que Jesus era. A partir do primeiro: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse.
Olha como é que Jesus era desprezado e rejeitado dos homens, homens de dores e experimentados do sofrimento. Jesus não era vagabundo, Jesus era trabalhador. Ele trabalhava como marceneiro. Seu pai José era marceneiro e Jesus era marceneiro. Hoje tem um montão de crente aí, vagabundo, que não quer trabalhar, quer viver às custas da igreja, quer viver à custa das vidas dos outros. O pastor tem que ganhar um salário, tem quando ele vive 100% para a igreja e ele honra a função dele de pastor. Mas hoje eu conheço um montão de gente que não quer trabalhar. Não quer trabalhar, Adriano. Simplesmente não quer trabalhar. E nem visita ninguém. E não visita ninguém. Ele quer o seguinte, pegar, como diz, eu não vou ler não, como diz lá em Ezequiel 34, ele quer pegar a lã das ovelhas, mas não quer trabalhar. Eu conheço pastores aí que só vai na casa de quem tem dinheiro. Eu conheço pastores aí que só vai na... Por isso que aqui o dízimo aqui da igreja, falei com a Sheila, a tesoureira, não bota valor, nem nome, dá o dízimo. Quem dá 5 mil e quem dá 50, nós não vamos saber. Pelo menos eu não sei, não tem essa. Se falar para mim, não sei, eu não sei quem, quando nenhum dá de dízimo. Sabe para quê? Porque tem pessoas que pegam, Adriana, não, Adriana tem tratamento especial. Deus não trata ninguém especial. Amém? Aqui nós falamos, o dízimo bota sem nome e sem valor. A pessoa que vai dar para Deus. Ela vai dar tendo ciência que quem vai abençoar ela é o Senhor. Amém? Tem pessoas hoje aí que estão mandando igreja. Tem pessoas hoje aí que estão querendo só cargo em igreja porque dá o dízimo alto. Amém? E esses pastores têm matado muitas vidas. Pastor tem que seguir o exemplo de Jesus. Jesus era trabalhador. Jesus, a Bíblia diz no versículo, era desprezado e rejeitado dos homens, homens de dores, falta de trabalho, e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Assim era Jesus. Jesus era trabalhador. O apóstolo Paulo, ele era trabalhador. A Bíblia diz, irmãos, Gálatas 6,6 diz que aquele que é abençoado, instruído na palavra, divide os seus bens com o instrutor, com o senhor, com o pastor. A Bíblia manda, mas não quer dizer, o cara hoje abre uma igreja com 5 membros, já quer o salário de todo mundo e não quer trabalhar, não quer fazer nada para ninguém. Não está imitando Jesus. Tem que trabalhar. Eu conheço um rapaz, o Hamilton, que vem aqui. Ele vai arrumar emprego para alguns pastores que não já estão sem trabalhar 10, 15 anos, e quando o Hamilton vai arrumar emprego, quer começar de gerente. Ele falou, pastor, eu não vou arrumar mais, porque eu arrumo emprego para ele, o cara não tem instrução, eu estou aqui por graça de Deus, eu não tenho instrução, eu tenho 2º grau, entendeu? É Deus que me colocou aqui. Aí o cara não tem muita instrução, o cara não tem muito entendimento, aí vai para uma empresa, Adriana, não, porque I am a pastor. Eu sou pastor. Aí, olha, eu tenho emprego aqui, mas é para trabalhar de auxiliar de serviços gerais. Não, eu sou pastor. É pastor lá fora mesmo. E o pastor é para servir. Amém. A visão do... Sabe qual foi o único título que Jesus quis, dona Dora? Jesus era chamado de rabi, de rabone, de mestre. O único título que Jesus se auto-intitulou foi o de pastor. E ele explicou por quê. Ele disse, eu sou o bom pastor. Por quê? O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Amém? O pastor tem que receber um salário? Tem. Quando a igreja tiver condição, quando eles lutar pelas igrejas e não lutar por um. Eu vejo isso, irmão. Eu vejo aí. Eu já vi irmãos das irmãzinhas pobres implorar para pastores ir na casa e não vai. Agora outros que têm dinheiro, só Jesus. O Adriano que vem aqui, tinha pastores que brigavam para ir na casa dele. Agora a irmã que tinha um filho mongolóide, que evacuava, passava as fezes na parede, ninguém queria ir. Entendeu? Mas quem tem, porque a gente já na casa do Adriano, a gente vai lá, não. Fomos lá agora esses dias, bobó de camarão, sobremesas. Na casa do Adriano todo mundo queria ir. Entendeu? Mas na casa do Duro ninguém quer ir. Graças a Deus, não sou eu que sou bom. Deus botou isso que eu vou na casa. Eu prefiro ir na casa de quem não tem nada. Diante de Deus, se é uma coisa que não me enche, pastor, vamos dar uma volta de helicóptero por aqui, não enche meus olhos. Pastor, eu tenho um iate, é o que o Miguel está gostando agora, é fazer ar livre.
Onde nós fomos lá, os caras arrancaram. Viu o jornal hoje, Miguel? A mão do cara, não viu não? Apareceu no Wagner Monte, viu? Não falei para vocês ontem que eu vi as mãos lá? Apareceu hoje no Wagner Monte. Ar vermelha. Entendeu? Na linha vermelha. É o lugar onde a gente vai fazer ar livre. Pegaram 2 caras, só porque era da facção rival, cortaram todinho, picotaram. E a gente estava pregando a palavra. Nós corremos o risco disso? Claro que corremos. Claro que corremos. Entendeu? Mas a gente sabe o Deus que nós estamos servindo. Amém? Como é que era Jesus? Jesus, a Bíblia diz que ele não tinha aparência e nem formosura. Olhando nós para ele, nós o desprezávamos. Mais ou menos como é que era? Chega alguém na igreja e a gente sabe que ele era. Isso aí era traficante. Era dono. Ah, ele era. E aquele ali? Não, aquele ali é juiz. Ah, é aquele ali. E aquele ali? Não, aquele ali é coronel. Ah, coronel. E aquele ali? Aquele não é nada não. Mas ele não é nada não. Ele só é um normal. É assim que viu Jesus. Jesus não era status, não chamava atenção, não usava roupa diferente, entendeu? Jesus não precisava de segurança. Sabia que os discípulos quiseram fazer de Jesus um popstar? Os discípulos quiseram fazer de Jesus um popstar, Jesus não aceitou? Uma vez, Jesus estava assim, as criancinhas queriam ir até Jesus, porque a criança naquela época não fazia parte da sociedade, as crianças pagãs, não as crianças hebreias. Toda criança hebreia, quando nascia, do povo judeu, eles esperavam que fosse o Messias, mas na cultura daquela época, as crianças pagãs não faziam parte da sociedade. Existia um mercado que pegava crianças, mutilava para poder arrumar dinheiro. Crianças eram abandonadas, eram pegas para se tornarem gladiadores. Então, aquelas crianças, quando vieram até Jesus, provavelmente crianças pagãs, os discípulos, com a cultura grego-romana, falavam assim: não vai chegar perto dele. Deixar de vir a criancinha, deixa vir ali, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Tudo que você não viu, existe um contexto histórico. É por isso que nós temos que pedir ao Senhor para abrir o nosso entendimento. Por isso Jesus falou isso: deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais. Amém, irmãos? Então a aparência de Jesus era essa. Sabe quantos anos antes foi falado? 700 anos antes dizia como seria Jesus. Abra em Zacarias agora. Zacarias. Essa profecia dizia como Jesus entraria na cidade de Jerusalém. Vê se é bem diferente de hoje, como muitas pessoas querem andar. Zacarias 9:9. Quantos acharam? Amém. Diz assim: olha como é que isso quase 520 anos antes do nascimento de Jesus, Zacarias profetizava como ele entraria na cidade. Todas as profecias, tudo que aconteceu com Jesus foi debaixo de profecia. Todas as profecias se cumpriram na frente do povo, e o povo não viu, gente. É o que está acontecendo hoje. A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos pastores, que por amor ao dinheiro fariam do povo negócio. Está se cumprindo, Gerson, isso? Amém. Na nossa cara. A Bíblia diz que nos últimos dias, Paulo escrevendo a Timóteo, nos últimos dias os homens seriam avarentos, presunçosos, inimigos de Deus, amantes de si mesmos, caluniadores, difamadores. Tem acontecido isso? Amém. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando ouvido à doutrina de demônio. Tem acontecido isso? Amém. Muitas pessoas vêm no culto de domingo, a maioria de nós vai no culto de domingo, porque é o domingo, tem que estar na igreja, ou então num culto atrás das promessas. Amém? Hoje o negócio está tão bravo que tem que fazer culto de oração. Culto orar. O crente não tem que fazer culto de oração, ele tem que viver em oração. Amém? Zacarias 9:9 diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é o justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Olha só, irmãos, como é que Jesus, o que falou de Jesus 520 anos, como ele entraria. Jesus, se a gente for ler a Bíblia, Jesus entrou montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Essa profecia foi feita há 520 anos.
Vou ler mais uma vez. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz salvação, ele é humilde e vem montado, ele é humilde, olha só, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Por que os judeus não receberam, não acreditaram em Jesus? Porque eles viviam debaixo do governo do Império Romano e eles esperavam que Jesus viesse libertá-los militarmente. Eles achavam que Jesus ele viria num cavalo branco seguido de um grande exército e iria lutar com Roma e libertar Roma naquele momento. Em outras épocas eles esperavam que o Messias fosse, que Jesus fosse, por isso que o anticristo irá enganar aquela nação. Eles esperavam que Jesus viesse militarmente e viesse libertá-los do jugo do Império Romano nesse momento. Mas o reino de Jesus não era esse. Jesus falou assim: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam. O reino do Senhor não é desse mundo. O reino dele é eterno. O reino do Senhor é para sempre. Amém, irmãos? Quantos podem aplaudir a Jesus? Amém? Diz assim: respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Amém? Aqui falando a respeito do nascimento de Jesus. Nós vemos que o anjo apareceu a Maria e falou: olha, mulher, bendita é tu entre as mulheres, olha, tu vai ficar grávida. Mas como eu vou ficar grávida se eu nunca conheci varão nenhum? Olha, o Espírito Santo vai conceber em ti. A Bíblia diz que José duvidou. Quando José é um homem sério, um homem de bem, quando José descobriu que ela estava grávida. Tu já pensou, irmão? Eu tenho uma mensagem que fala sobre isso. Tu já pensou o que José passou? Tu já pensou o que Maria passou? A gente lê aqui, irmãos, a Bíblia fala só o objetivo. A Bíblia não entra em entrelinhas. Tu já parou para pensar o que José e Maria tiveram que passar? Tu já pensou quantas gozações José deve ter sofrido? Tu já pensou Satanás na mente de José? Tu já pensou o que José passou? Mas o anjo veio e apareceu para José: José, não temas em receber Maria como tua mulher, porque o que dela vai nascer foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. O anjo teve que aparecer, intervir, foi anunciado. Quando Jesus nasceu, dona Dora, a Bíblia diz que os pastores estavam nas montanhas e vieram os anjos e disseram: olha, ide à cidade de Belém, porque hoje vos nasceu o Salvador. A Bíblia diz que os pastores viram miríades e miríades de anjos. Sabe o que é miríades? São milhões e milhões e milhões. Os pastores viram miríades e miríades de anjos. Os magos, os 3 magos vieram trazidos, tudo isso envolvendo o nascimento desse Jesus maravilhoso. Amém? Deixa eu desligar aqui essa fotoca. Tudo envolvendo o nascimento de Jesus. Tudo isso envolvendo o nascimento de Jesus. Olha só, abra sua Bíblia em João 12. Lucas 12. Aqui nós vemos o único registro. Eu acho que é 12, irmãos. O único registro a respeito da infância de Jesus. Não é Lucas 12 não, deixa eu ver. Lucas 2 eu acho, peraí. Jesus aprendendo Lucas 2, 39 diz assim: e quando acabaram de cumprir todo segundo a lei, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Irmãos, isso aqui fala a respeito, a única passagem que fala a respeito da infância de Jesus. Olha o que diz o versículo 40: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Teve esse pequeno evento. Vamos ver o último versículo. Diz assim, 52: e crescia Jesus em sabedoria
em estatura e em graça para com Deus e os homens. Outra tradução diz que Jesus crescia e era sujeito a seu pai e sua mãe. Amém? Não se fala sobre a infância de Jesus. Não se fala nada. Existem alguns livros que não foram no primeiro concílio, não foram aprovados, que eles falam, mas não são livros dignos de credibilidade. Tem um livro, esqueci o nome, que aqui é digno de credibilidade. Então, as pessoas não acharam por bem botar aquele livro ali. São os livros apócrifos, não é isso? E esses livros têm muitas coisas que falam, mas não tem embasamento bíblico. Amém? Vamos abrir agora a nossa Bíblia no livro de Marcos 5. Aí vocês já sabem, o primeiro milagre de Jesus foi aonde? Foi nas bodas de Caná, na Galileia. Agora nós vamos ver aonde imperou o reino de Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos 5. Quantos acharam? Marcos 5 diz assim: chegaram então ao outro lado ao mar, a terra dos Gadarenos, e logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar, e sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando, ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe Jesus, correu e adorou-o, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo? Como aqui, ó. Aqui fala a respeito de quê? De um homem atormentado, não é isso? O versículo 6 diz assim: vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou-o. Quem fez isso, irmãos? Foi o homem ou o demônio que estava dentro dele? Demônio. Não, foi o homem. Ele viu Jesus, ele correu ao encontro de Jesus. Quantas pessoas que entram aqui e quando nós oramos elas manifestam? A pessoa tem a sede de Deus, e muitas pessoas às vezes não entendem que estão sendo vítimas desses demônios. O reino de Jesus veio ser implantado sobre esses demônios. Olha o que aconteceu, o que os demônios falaram para Jesus. Então muitas pessoas, irmãos, eles estão no crack, e nós hoje, a igreja de hoje, ela só tem lutado muitas das vezes por quem tem recuperação. Nós temos desistido de lutar por todos. A Adriana conheceu o Reginaldo, né? O Reginaldo chegou na nossa igreja, na antiga igreja, mendigo, completamente urinado, fedendo, barba desse tamanho, todo fedorento, não, desculpa, eu estou com muita gripe, e parou na porta da igreja e falou assim: Deus não está aí dentro, Deus não está aí dentro. E quando eu olhei para ele, eu falei assim: Deus está aqui mesmo, rapaz. E eu olhei mais profundamente, eu percebi que era Satanás. Deus nos dá capacidade, dons para poder lutar contra Satanás. E eu tive discernimento ali que não era ele que estava falando. E eu repreendi aquele demônio. Meus filhos eram um culto de jovens. E eu peguei então, repreendi aquele demônio, entrei com ele para no meio da igreja e falei para os parei o culto. E falei assim: olha, esse rapaz aqui, ele quer aceitar Jesus como Salvador. E ele incorporado, parado. Eu falei assim: vamos orar por ele? Aí o cara começou a chorar. Quando ele começou a chorar, o pessoal ficou olhando: tá vendo? Vocês estão vendo ele chorando? Então tá chorando. Aí daqui a pouco ele começou a falar em línguas. Quando ele começou a falar em línguas: vocês estão vendo ele falando em línguas? Eu queria ensinar para os jovens. Eu falei: olha, não é ele que está falando, não. Quando eu botei a mão repreender, ele caiu. O diabo chorando e falando em línguas. Satanás, ele é ardiloso, irmãos. Ele é ardiloso. Ele é sábio. O Satanás é um ser inteligente. Tem muita gente pensando que o diabo é burro. O diabo não tem. Está pensando que o diabo sente vergonha? Está pensando que ele sente vergonha? Rola no chão, vai para lá. Ele não sente vergonha, não. Ele quer tomar o lugar de Deus. Quando chega um culto e a pessoa, o demônio manifesta, e a pessoa começa a entrevistar o demônio, ele tomou o lugar de Deus no culto. Quem entendeu isso? Por isso que ele faz essa palhaçada e a pessoa fica entrevistando o diabo. A Bíblia diz que ele é a única paternidade que Satanás tem é mentira. Satanás nunca criou nada. A única coisa que ele é chamado de pai é o da mentira. Aí a pessoa vai ficar perguntando: diabo, eu sou de oração, diabo, eu jejuo muito, diabo, ele é o pai da mentira. Entendeu? E aqui, quando a pessoa faz isso, ele está tomando o lugar da adoração. Aqui não, manifestou, gente expulsa. Aquele homem, quando ele viu Jesus, ele correu ao encontro de Jesus. O Reginaldo, eu expulsei aquele demônio dele. Resumindo, o Reginaldo
foi ressociado, né? Que fala assim, ele foi, a Adriana conheceu ele. Ele estava lá preso, voltou, nós arrumamos um bar para ele alugar, nós arrumamos uma televisão, nós arrumamos uma geladeira, o Hamilton arrumou bastante coisa para ele lá, e nós botamos ele, aquele cara foi ressocializado, veio aqui em Copacabana, lá no campo. Sabe por quê? Porque alguém acreditou. Tem igreja aí, chega um mendigo, vai embora aí, não, vai lá, tá fedendo. Não, irmão, quarta-feira agora. O pastor Fábio, foi segunda-feira, o pastor Fábio abriu uma igreja, aí eu fui lá para ajudar ele. Quando ele foi lá dentro, pastor Roberto, eu ia dar uma palavra, vem para cá, eu falei, não, fica aqui na porta, fica dando folheto. Nisso que eu estou dando folheto, passa um mendigo, entre aspas. E ele foi, e aí, irmão? Eu falei, aí, legal, me dá um dinheiro aí. Eu falei, dinheiro não vai resolver o teu problema não, rapaz. Vai sim, eu estou cheio de fome. Eu falei, não, quer comida? Quero. Ali a igreja ali. Que comida que tem lá? Tem festa? Eu falei, não, tem o pão da vida. Aí ele falou assim, mas vai ter comida para mim? Eu falei, vai. Aí eu olhei para ele e falei assim, você não precisa de comida nem de dinheiro, você precisa de Jesus. Quando eu falei aquilo para ele, ele olhou para minha cara e falou assim, pô, estou precisando mesmo. Eu falei, rapaz, Jesus recupera você. Aqui nessa igreja, foi nessa igreja do pastor Fábio Monte, que era outra igreja. Falei assim, aqui teve um rapaz que estava na mendigância igual a você está melhor do que ele. Ele chegou aqui todo cheio de urina, fedendo, barba grande, e hoje ele está integrado à sociedade. E o Senhor pode fazer isso contigo. Ele falou, eu vou lá, Justinho o nome dele. Chegou lá na hora, sentou lá atrás, o pastor Fábio louvando ao Senhor, ele começou a chorar, e quando me deu para me dar a palavra, eu falei, Fábio, não me dá a palavra não. Eu falei, Senhor, o Senhor quer entregar a sua vida para Jesus? Ele falou, não quero. Ele levantou a mão dele chorando, aceitou Jesus, ficou até o final do culto. Quando foi ontem, teve um culto lá. O pastor Fábio me ligou e falou, pastor, adivinha quem foi o primeiro a chegar lá na igreja? Eu falei, quem? O Justino. Eu falei, foi mesmo? Adivinha o que ele foi fazer lá? Eu falei, o quê? Ele foi lá para dar testemunho que ele saiu dali e no outro dia ele arrumou um emprego e já está trabalhando e veio para cá e está frequentando o culto. Olha o que esse Deus faz, irmão. Agora eu falei, Fábio, cuida dele, tem ele na rua. Provavelmente outras pessoas, eu graças a Deus, irmão, pode estar fedendo podre do jeito que foi. Eu creio que Deus muda aquela vida, porque eu não posso crer que Deus vai restaurar só quem tem recuperação. Esse homem, ele foi até o encontro de Jesus, e quando ele territorialista, porque ele não queria sair dali, porque ele era uma legião de demônios territorialista. Existem demônios territorialistas, demônios que agem numa cidade, demônios que agem numa rua, demônios que agem numa floresta. Famílias são demônios territorialistas. Então aqueles demônios, eles eram territorialistas. Por isso eles pediram a Adriana para não sair daquela localidade. Por quê? Vocês pensam, você sabia que Satanás, ele tem que aprender a cultura do país? Sabia disso? Tem pessoas que isso, pai, não é nada. Um demônio lá da África não vai se dar bem aqui. Ele só sabe roubar, matar e destruir. Mas Satanás, a maior força de Satanás está na cultura dos países. É através da cultura que ele escraviza a sociedade. É através da cultura que ele implanta as suas maldades nas pessoas. Então esses demônios eram territorialistas. Jesus aqui, irmãos, foi a demonstração de que o reino de Deus chegou. Por quê? Quando o reino, a maior demonstração que Jesus veio trazer no outro reino foi expulsar os demônios. Por quê? O reino de Satanás, ele foi subjugado ao reino representado pelo nosso rei, que é o Senhor Jesus. Os irmãos estão entendendo? Eu espero que eu possa estar mostrando os irmãos. Vamos abrir agora a nossa Bíblia. Vamos abrir rapidamente João 8. Vamos falar como é que Jesus era. Jesus era ousado, irmão? Sim ou não? Sim. Sim? Ó, João 8, a gente vai ver como é que Jesus era ousado. João 8, 46. Jesus chegava perto daquela raça todinha lá dos fariseus, dos saduceus. Olha o que Jesus falava: quem dentre vós me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não me creis? Olha só o que Jesus falava para os inimigos: quem dentre vós me convence de pecado? Fala para os teus amigos: você tem alguma coisa a falar de mim? Não, o senhor é legal. Mas tu chega para o teu inimigo e diz assim para ele: o que tem para falar de mim? Ele vai inventar um montão de coisa. Tu pode ser o cara mais perfeito do mundo, ele vai inventar um montão de coisa. Jesus tinha essa moral. Ele chegava perto dos inimigos, dos fariseus, dos saduceus, aquela pessoa da religião daquela época.
e falava: quem dentre vós me convence de pecado? Quem? Qual o pecado que vocês têm para me acusar? É morte, Jesus. Jesus ia lá e tirava a onda mesmo. Por quê? A Bíblia diz que ele cumpria qual pecado? Ele seria julgado por qual pecado? Pela lei. A Bíblia diz que Jesus foi o único que cumpriu a lei. Amém? Jesus, ele veio, cumpriu a lei e removeu a lei. A lei foi encerrada na pessoa de Jesus. Abra agora em Hebreus 2,14. Por causa do tempo, Hebreus 2,14. Amor, sim ou não? Sim. Me dá uma prova aí que Jesus tinha bom humor. Ah, vocês falaram que Jesus tinha bom humor, então me dá uma prova. Levava os discípulos para... Ó, Jesus descansou, já ensinei para os irmãos aqui. Marcos 6,30. Festa. A Bíblia diz que Jesus ia para a festa. Teve uma vez a Bíblia diz que Jesus viu os discípulos. Abra aí Marcos 6,30. Abra aí para a gente ver. Marcos 6,30. Olha como é que Jesus ele observava quando a pessoa estava estressada. Jesus sabe quando a gente está estressadinho. Diz assim, ó: reuniram-se os apóstolos com Jesus. Todos acharam? Reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ao que ele lhes disse: vinde vós à parte para um lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam e não tinham tempo para comer. Jesus percebeu que os apóstolos estavam estressados. Depois que eles contaram tudo, Jesus falou o seguinte: olha, vem, vamos dar uma volta, vamos para um lugar deserto, vamos nos confraternizar. Irmãos, Jesus tinha bom humor? Tinha. Eu vou provar para você que tinha bom humor. Jesus uma vez chegou perto de um cego de nascença e falou para ele assim: o que queres que eu te faça? Se a pessoa chegar para o cego: o que tu quer que eu te faça? Jesus tirava uma mão da gente. Ele é cheio de poder. Ah, Senhor, eu queria que tu me desse um cãozinho para me guiar. Jesus sabia que ia curar ele. Jesus chegou no tanque de Betesda, o cara estava 38 anos paralítico. Jesus falou assim: queres ficar curado? Poxa, se o cara estava 38 anos parado ali, para que Jesus perguntou? Nós podemos, ou alguns interpretam isso como um bom humor de Jesus. Por quê? Porque ele tinha na sua mão todo o poder, ele sabia o que ele ia fazer. Amém? Vai eu falar isso. Vai eu orar pelo enfermo, brigar com o enfermo não é curado, já era. Ah, tu está brincando com a minha cara, estou doente, tu ainda vai brincar comigo? Mas Jesus não, irmão, ele tinha todo o poder. E por isso, alguns entendem que é um bom humor de Jesus. Outros já interpretam de outra maneira: ninguém é o dono da razão. Amém? Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas são para nós e nossos filhos, e as encobertas pertencem ao Senhor. Hebreus 2,14. Quantos acharam? É com Lázaro também, né? Lázaro. Não esquentou, daqui a pouco. Foi o Lázaro. Ó, teu amigo Lázaro morreu. Ah, eu vou lá. Aí o pessoal mexe, ele está morto mesmo. O pessoal deve ter falado: caramba, se ele faz isso com os amigos, imagina com os inimigos. Não é lógico? Você acha que ninguém falou lá? Rapaz, ele era amigo do Lázaro aí. 4 dias nem no enterro ele veio. Se ele faz isso com um amigo dele, imagina com o inimigo. Mas Jesus já sabia que ia ressuscitar Lázaro. Ele chamou Amém? só Lázaro, né? E chamou só. Sabe por que Jesus chamou só Lázaro? Por quê? Eu não ficar quieto. Senão ia todo mundo. Senão sai todo mundo. Se ele fala morto, sai para fora, são os mortos todos ressuscitados. Por isso ele falou só para Lázaro. Agora, olha, irmãos, olha só, Hebreus 2,14. O domínio da morte. Quem tinha o domínio da morte? Satanás, ele tinha o domínio da morte. Você sabia disso? Sim. Ele tinha o domínio da morte. Quando Satanás adquiriu o domínio da morte? Quando Adão pecou. Quando Adão pecou, Satanás, ele teve acesso ao domínio, ele teve o controle do domínio da morte. Ou seja, todo mundo que morresse, fosse ressuscitado, morreria novamente. Então, quando Gênesis 3,15 diz que ele te ferirá a cabeça e ele te esmagará a cabeça, fala a respeito de destituir o poder de Satanás. Hebreus 2,14 diz assim, ó: portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte. Isso é o... Vocês estão lendo, irmãos? Vamos ler de novo. Portanto,
A Bíblia é para ser entendida. Nós temos que pedir para Deus abrir o nosso entendimento. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte de quem? De Jesus, para que pela sua morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, por que Jesus morreu? Tem muitas pessoas pegaram Jesus, mataram ele. Ei, quando vieram prender Jesus, quando entraram no Getsemane, nós queremos a Jesus, sou eu, pum, caiu todo mundo. Daqui a pouco eles levantaram, o que vocês querem? Nós queremos a Jesus, sou eu, caiu todo mundo. Jesus falou, você não tem poder sobre a minha filha, eu vou dar, mas eu depois vou tornar a tomar. Jesus não foi assassinado, ele entregou. Por que Jesus quis ser morto? Vocês já leram na Bíblia que Jesus teve momentos que Jesus estava sendo perseguido, que ele estava sendo encurralado, diz que ele se ausentou. Jesus teve situações que Jesus teve que sumir, fugir. Ele não precisou fugir, deve ter sumido. Por que Jesus fez isso? Jesus poderia ter morrido apedrejado, Pedro? Não. Não podia, não podia. A profecia diz que ele morreria na cruz. As profecias diziam que ele seria morto na cruz. Ele era o Cordeiro de Deus. Jesus poderia ser morto com uma foiçada? Não. Jesus tinha que ser morto na cruz. Por que ele tinha que experimentar a morte? Por quê? Nós vimos aqui, nós lemos o versículo, o finalzinho do versículo. Para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Por que Jesus tinha que morrer? Ele tinha que morrer porque ele, quando foi morto, quando Jesus estava morto, nós vamos ver agora, está pensando, o corpo dele ficou lá, mas Jesus foi lá no inferno. Jesus foi lá dentro do inferno e destituiu. A Bíblia diz que pela sua morte foi tirado o império da morte da mão de Satanás. Quando Jesus morreu, Satanás foi destituído do seu poder dentro da sua casa. Vocês leram, não leram? Por que Jesus morreu? Porque quem sabe quem vai ganhar a briga? Eu ou Miguel? Não, Pedro. Pedro vai apostar logo no Miguel. Não, vou apostar no Miguel. Miguel é grandão, dá dois do pastor, o pastor coroinha já vai. Vou apostar no Miguel. Se você botar, todo mundo vai apostar no Miguel. Mas quem sabe quem vai ganhar a briga? Ninguém. Só depois do confronto que vai saber. Não é assim? Por que Jesus teve que morrer? Porque ele teve que ir lá na morte, ele venceu a morte, ele tirou, conforme nós vimos, ele pela sua morte, a última fase, para que pela sua morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte. Isso é o diabo. Quando Jesus morreu, ele foi lá e derrotou o diabo. Então, por isso que lá em Apocalipse ele falou, apareceu, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou aquele que estive morto, mas hoje vivo estou. Por quê? Porque ele venceu a morte. É por isso que quando João viu ele, na coxa dele estava escrito assim, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus teve que morrer na cruz para derrotar Satanás e ter então acesso hoje àquele que crê em Cristo. E João 11:25 ele diz, todo aquele que crê em mim, ainda que morra como qualquer um, viverá novamente, porque tem a vida eterna, por crer em mim, e nunca morrerá. Amém. Antes de Jesus, quem morresse não poderia ser ressuscitado, teria que morrer. Hoje não. Quando você e eu morrermos, o corpo pode estar destruído aqui, mas quando eu e você morrermos, nós ressuscitaremos num corpo glorioso, nós ressuscitaremos para sempre na vida eterna. Quantos podem glorificar a Jesus morrendo? Amém? Então, irmãos, nós vemos aqui, abra sua Bíblia aí em Eclesiastes 12:7. Eu quero explicar bem para os irmãos, o tempo já foi. Eclesiastes 12:7. Volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Qual, segundo a Bíblia, quando o homem morre, o pó volta para a terra, o corpo volta para a terra,
Por que diz que nós somos feitos do pó da terra? Porque no nosso corpo existem 15 elementos que existem na terra: chumbo, zinco, cobre, entendeu? Então, quando diz que nós somos feitos do pó da terra, é dos elementos da terra. A Bíblia, segundo a Bíblia, o homem quando morre, do pó, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Eu pergunto para você: Jesus teve o controle do espírito dele, sim ou não? Sim. Jesus teve o controle do Espírito Santo dele. Jesus foi o único, ele morreu, o corpo estava lá em cima, tinha anjos guardando, mas enquanto Jesus estava morto lá em cima, ele, no controle do seu espírito, ele entrou no mundo espiritual, e nós vamos ver agora o que ele fez. Vocês entenderam? Todo ser humano, quando morre, o corpo vai para o pó e o espírito volta para Deus. O Jesus foi, quando nós morremos, nós não vamos ter controle do nosso espírito, nós vamos comparecer já diante de Deus. Entendeu? Aí nós vamos ser julgados, aquela coisa todinha, mas Jesus não, ele teve o controle do seu próprio espírito. Jesus controlou até a hora da sua morte. Ele morreu quando ele quis morrer. Jesus estava lá, fez aquele tudinho, no final ele falou: Pai, ó, olhou, já fiz tudo, já falei com o João para cuidar da minha mãe, já falei para a minha mãe para tomar conta dele, já fiz tudo, já salvei o ladrão da cruz, está tudo ok. Pai, está consumado. Eu agora em tua mão entrego o meu espírito. Pronto. Ele teve o controle do seu próprio espírito. Ele teve o controle até da sua própria morte. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 4:9. Eu falei para vocês que Jesus foi ao inferno, não foi? Aí vocês falaram: pastor, vai me provar isso, eu vou te mostrar agora. Efésios 4:9. Quantos acharam? Amém. Com calma aí, Efésios 4:9. Eu vou provar para você que Jesus, quando ele morreu, ele foi lá no inferno. O versículo de Hebreus 12:14 diz que ele destituiu pela sua morte, ele tirou o império da morte da mão de Satanás. Agora, como é que isso aconteceu? Efésios 4:9 diz assim: ora, isto ele subiu, que é senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Vê o versículo 9? Ora, isto é, ele subiu, que é senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Por que Jesus foi lá? Isso já é outro ensino, mas por que Jesus foi lá no inferno? Por quê? A Bíblia diz que muitos dos profetas morreram na promessa. Naquela época de Cristo, naquela época dos profetas, assim hoje é pregado o quê? Nós vamos morrer na promessa da salvação, não é isso? Na época dos profetas, Adriano, os profetas também morreram na promessa. Hebreus 11 diz que, abra aí Hebreus 11. Heróis da fé. Os heróis da fé, abra aí Hebreus 11. Hebreus 11, a partir do versículo 32, diz assim: acharam? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela sua ressurreição, e os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Quando Jesus morreu, o que Jesus fez? Ele foi lá onde eles estavam, apareceu e olha, vocês aí
que morreram na promessa. Eu sou a promessa, eu sou o Messias. Vocês que morreram, vocês mulheres que morreram esperando por mim, vocês profetas que morreram apedrejados por um novembro, que morreram encerrados, que morreram torturados, vocês que andaram errantes pelos desertos, olha, eu sou Jesus, o Salvador, eu sou a promessa, eu sou aquele de quem Gênesis 3,15 fala, sou eu. Por isso Jesus foi lá. Foi no céu ou foi no Hades? No Hades, aí já é outra coisa, nós vamos ficar a noite toda aqui. Amém? Então Jesus foi lá e apareceu. Por quê? Porque eles teriam. Por quê, irmãos? Por que Jesus teve que fazer isso? Sabe por quê? Por causa dos que não acreditaram na promessa. Sabe por quê? Porque Deus há de julgar a todos. Então aqueles que morreram na promessa, eles precisavam ver que valeu a pena eles terem visto a promessa, que valeu a pena eles terem acreditado na promessa. Mas Jesus também foi lá, sabe para quê? Para que aqueles que não acreditaram, na hora do seu julgamento, eles olham, eu sou a promessa, vocês que não acreditaram, eu sou a promessa. Então no julgamento eles não teriam desculpa. Adriano sabe, provas. Jesus teve que aparecer tanto para os que criam como para os que não criam, porque no dia do julgamento, que todos serão julgados, Jesus mostrou para eles que ele cumpriu a promessa de Deus. Ele foi a promessa que cumpriu. Amém? O horário está avançado. Outro dia, se a gente for entrar nesse assunto aí, a gente vai ficar 3 dias. Colossenses 2,9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? Jesus. Porque em Jesus habita corporalmente. Deus, ele habitou na pessoa de Jesus. Abra sua Bíblia rapidamente em 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda. Aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe tocará. Agora vamos encerrar aqui, irmãos, Apocalipse 1:5. Apocalipse 1:5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, olha, vamos querer que todos desses, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O que quer dizer o primogênito dentre os mortos? É porque ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou sozinho, sem mais voltar para a morte. Quem entendeu? O primogênito dentre os mortos, ele foi o primeiro que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Então nós vamos também, quando nós morremos, nós vamos ser ressuscitados através de Jesus. E encerrando, Filipenses 2. Vou parar, irmão, não vai dar para falar. Filipenses 2, de 5 a 11. Olha o que aconteceu com esse Jesus. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, substituído em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus exaltou a Jesus fazendo isso, irmãos. Jesus
ele é o Filho de Deus. Aqui nós vemos que no primeiro livro da Bíblia ele foi pronunciado subliminarmente. Nós vemos que o plano da salvação ele foi criado na eternidade. Nós vimos as profecias a respeito de Jesus, diziam como ele seria, como ele entraria em Jerusalém, qual seria o seu nome. Tudo a respeito de Jesus foi falado 500, 700, 1000 anos antes. Nós vemos que anjos anunciaram o seu nascimento. Nós vemos que Jesus teve que morrer na cruz. Jesus não poderia ter morrido de outra forma, porque senão não se cumpriria as Escrituras. A Bíblia diz que seria maldito, que todo aquele que fosse pendurado na cruz seria maldito. Jesus tinha que morrer crucificado. E quando Jesus morreu, ele levou sobre si todos os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Jesus, no que ele estava morto, o corpo caiu lá em cima, ele foi ao inferno, nós vimos, ele destituiu Satanás do seu poder dentro da sua casa. Jesus, ele foi até aqueles que morreram na promessa, nós vimos, e ele mostrou: olha, eu sou a promessa, e apareceu para os outros que também duvidaram: olha, vocês não quiseram crer, eu sou a promessa, para que no dia do julgamento eles tenham. Deus não é injusto, Deus vai provar, porque cada um foi para o inferno. Você sabia que quando a gente prega a palavra, eu sempre prego e falo isso: olha, meu amigão, essa palavra ela serve para te salvar e para te condenar. Porque o dia que for o julgamento e você falar que não ouviu o Evangelho, Deus vai te fazer exatamente lembrar desse dia e dessa hora. Amém? Encerrando, eu digo: por que Jesus ele morreu na cruz? Por que Jesus teve o seu sangue derramado na cruz? Sabe para quê? Olha para cá. Na época da lei do Velho Testamento, o povo se reunia uma vez por ano dentro de um salão muito grande, como se fosse um salão muito grande, só tinha uma entrada, e lá no final tinha um altar, aproximadamente 2 metros, e ficava um auxiliar do sacerdote na porta do templo, e toda pessoa tinha que entrar ali com as vestes totalmente brancas, e aquele auxiliar ele ficava observando. Se aquela roupa tivesse uma sujeirinha qualquer, ele não poderia entrar. Se tivesse uma poeira, ele era barrado de entrar. E quando aquele templo estava cheio, o sacerdote então entrava no altar, todo o povo, como se fosse militarmente posicionado, o sacerdote entrava com um cordeiro aqui, a mão ele não colocava, ele botava a mão aqui, a cabeça do cordeiro aqui, e o sacerdote ia entrando, pisando com este pé, para que o cordeiro fosse asfixiado, e ele já vinha com o olho para fora, e quando chegava no altar, o sacerdote pegava aquele cordeiro, sacrificava o cordeiro, o sangue do cordeiro inundava todo o altar, e toda a multidão esperando. Só homens entravam, tinha janelas laterais, as mulheres ficavam do lado de fora. Quando o cordeiro era sacrificado, todo o sangue do cordeiro era derramado sobre o altar. Naquele momento o sacerdote não podia mais botar a mão, porque se tornava sagrado, santo. Deus santificava aquele coisa. Ele rodava o animal 7 vezes, sentido horário, e então fazendo parte daquele ritual. Aquele sangue que estava ali, a Bíblia diz, nós vemos que então ele pegava uma planta que só tem no Oriente Médio, chamado isopo. Por isso Davi fala assim no Salmo 51: Senhor, purifica-me com isopo e ficarei puro. O sacerdote então pegava aquela planta que era um isopo, como se fosse uma esponja, ele botava sobre o altar. Aquela planta ela absorvia todo o sangue do cordeiro, quase 100% do sangue. Quando ela